Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ontem nós teríamos aula, hoje nós teríamos aula e na quinta-feira nós teríamos aula, certo? Como ontem seria apenas uma turma, eu deixei para colocar todo o material hoje. Bem, sim, eu estou corrigindo as atividades que vocês fizeram. Tive um probleminha de saúde, então eu demorei um pouco mais. Peço que vocês tenham ainda um pouco de paciência, tá? Acumulando a questão da correção, porque eu faço individualmente, pontuo, coordeno e oriento. Isso tá tomando bastante tempo, ok? Então, hoje nós trabalharíamos o que eu vou chamar aí de quarta competência, mais ou menos, não é bem assim. Eu deixei para vocês o material da apostila. Nesse material está bem explicadinho o que é, como é avaliada a competência 4. Então, o que eu preciso trabalhar com vocês nesse momento é aperfeiçoar um pouco mais a escrita. Então, vamos ver se vocês conseguem me compreender. Vocês têm a ideia e vocês já entenderam como funciona o esqueleto do texto. O que está faltando? Está faltando uma coisinha. E aí você vai falar assim, nossa, já está abstrato, né? Então, é justamente para tirar essa abstração que eu quero o encontro de hoje, tá bom? Vamos pensar assim. Nós vamos fazer uma proposta de redação para fechar esse bloco. Nessa proposta de redação, que vai ser uma proposta do Enem 2019, a gente já fez! É o PPL, que é aquela proposta que é feita lá em dezembro para as pessoas privadas de liberdade, por isso chama PPL. Então, eu vou encaminhar para vocês o caderno de questões junto com a proposta. Vou encaminhar para vocês uma imagem somente com a proposta. Se vocês conseguirem baixar assim, só a proposta para verem os textos motivadores em outro lugar, eu vou baixar direto do INEP. Então, por isso que eu vou baixar o caderno inteiro. Essa proposta PPL de 2019, ela está muito legal, porque ela fala sobre um problema que nesse momento não é um problema. É uma ferramenta, que é a questão do uso das mídias pelas crianças em casa. Então, foi uma proposta, assim, muito a calhar. É isso que eu preciso que vocês atentem-se. Eu já havia falado nas salas, peço mais uma vez para que vocês fiquem atentos. O Enem, pelo menos até 2019, a gente não sabe se as pessoas que coordenam o Enem vão mudar este ano, né? Mas o Enem sempre foi muito antenado. E as propostas de texto deles sempre são muito boas, sabe? São muito atuais, ou de coisas que estão acontecendo, ou de coisas que ajudam a pensar o ano seguinte, que é uma característica dos vestibulares, mas é uma característica muito mais intrínseca ao Enem. Então, vamos lá? Eu vou começar mostrando para vocês esse cartaz aqui, ó. Era uma vez a menina. Pega lá, filho. Pede pro irmão ajudar. Era uma vez a menina e ela entrou na floresta e viu o lobo. Ponto. Uma menina se assustou. Vocês vão falar assim, Josi, tá óbvio, né? Gente, mas para algumas pessoas não está. Eu tenho pegado de vocês alguns textos que ainda apresentam isso aqui e isso aqui. Oh, sim, aparece. Por quê? Porque na hora de colocar a ideia ali no papel, artigo, que é uma letrinha só, passa despercebido. Então, o que eu estou percebendo pela leitura? Que vocês estão super atentos aos conectivos, que vocês estão... Aos conectivos, não. Vocês estão super atentos às conjunções, que vocês detectaram a necessidade de colocar essas conjunções no começo dos parágrafos, mas que o filtro dentro do texto está deixando passar umas coisas assim que a gente vai precisar atentar para elas, tá? Então, assim, o que é conectivo? Conectivo são todas as palavras de referência. Então, quem eu tenho como conectivo aqui, ó? Eu tenho uma, que é artigo,
Eu tenho o a, que também é artigo. Eu tenho o e, que é uma conjunção aditiva. Eu tenho ela, que é um pronome, que eu estou usando aqui para não repetir a menina. Eu tenho o na, que é uma preposição em mais a, indicando que ela entrou, reforçando a ideia de entrada, porque quem entra, entra na, ok? Eu não posso dizer entrou a floresta, porque a ideia é entrar, então quem entra, entra dentro. Eu tenho que usar a preposição adequada. Eu tenho o e, vocês estão percebendo, isso é nítido, que ele está se repetindo aqui. Eu tenho um o, que é artigo. Eu tenho uma, que é artigo. E eu tenho esse pronome aqui, ó. Esse se assustou é o chamado pronome reflexivo, porque quem assustou? A menina. Então, reparem que eu só citei menina uma vez. Eu tenho um pronome para se referir à menina e eu tenho outro pronome para se referir à menina. Então, nesse texto ridiculamente pequeno, facinho, eu tenho N palavras de referência que são todos conectivos. Não é um texto, esse texto está péssimo. Não é. Ele é um texto que tem uma continuidade de raciocínio, então ele jamais seria 40 na competência 1, tá, gente? Ele não é na competência 1 e na competência 4. Ele não é um texto 80. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura gramatical que se repete, mas eu tenho uma estrutura gramatical, inclusive considerada complexa, porque se eu tenho a repetição do e como conectivo, eu não tenho a repetição do substantivo menina. Vocês estão percebendo? Então, é assim que a gente analisa a qualidade de um texto. Então, esse texto aqui, ele tem problemas, mas ele não é um texto 80 na competência 1 e nem vai ser 80 na competência 4, porque a pessoa sabe usar palavras de referência, sabe usar conectivos para não deixar o texto tão repetitivo. Mas tem aqui algumas repetições. Josi, por que ele seria mais que 80 na competência 1? Porque ele usa conectivos? Não, ele é mais que 80 na competência 1 porque tem uma fluidez textual, eu tenho um sujeito, eu tenho outro sujeito, eu tenho uma introdução, eu não tenho problemas de ortografia. Competência 1. Já a competência 4 vai pegar o fato de que isso não está sendo bem usado e vai pegar a questão dessa quebra aqui, ó, e vai valorizar o fato de que eu tenho essa estrutura considerada complexa. Vocês estão vendo que a aula é pesada, porque a competência 4, ela é mais pesada, tá? Ela que vai fazer o texto de vocês catapultar. Gente, é uma coisa muito legal, porque assim, quando eu detecto isso no texto, que tem esse crescimento, que essas duas referências aqui, ó, me ajudam a caminhar a leitura, parece que a minha ideia é melhor compreendida, e aí parece que eu desenvolvo melhor o meu argumento, então a minha competência 2 melhora. Mentira, a competência 3, falei besteira, né? A minha competência 3 melhora, que é o desenvolvimento do meu argumento, analisar, interpretar. E a minha competência 2, que é a transição do argumento lá na parte do desenvolvimento, também melhora. Então, a gente costuma dizer que a competência 4, tinha chamado de competência 3 há pouquinho, a competência 4, ela é muito importante, tá bom? Ela é uma estrutura gramatical, e essa estrutura gramatical é responsável pela compreensão do texto. Não é que ela puxe a nota, mas é que para o leitor a ideia fica mais clara. Então, a estrutura gramatical bem resolvida pode tornar a ideia mais clara. Por isso que vocês fizeram esse exercício aqui, tá bom? Por isso que vocês têm feito aqueles exercícios em que eu peguei fragmentos de textos para vocês analisarem. Todos eles tinham que mexer alguma coisinha para a estrutura ficar mais clara. Vamos lá? Próximo.
corrigir algumas coisas, né? Então, assim, era uma vez uma menina e ela entrou na floresta e viu um lobo. A menina se assustou. Entendi. O Enem vai aceitar isso aqui, então meu texto já melhorou bastante. Agora, numa segunda fase de vestibular, que é aquela em que eu tenho que escrever, ou numa questão das 45 de linguagens que eu tenho que interpretar, o que eu preciso que vocês entendam? Tanto as segundas fases dos vestibulares quanto o próprio Enem vão querer de vocês que vocês entendam o que vocês fizeram, que é a chamada reflexão sobre a língua. Então, por que aqui, ó, tem que ser uma ao invés de a? Por que aqui tem que ser um ao invés de o? Simples. Porque aqui, ó, eu não sei quando é, eu sei que era uma vez. Porque aqui, eu não sei quem é essa menina ainda, ela tá aparecendo para nós pela primeira vez. E porque aqui, ó, eu não sei quem é esse lobo, ele tá aparecendo pela primeira vez. Por isso que nós chamamos esse artigo de indefinido. Porque essa menina e esse lobo são indefinidos para nós. Nós não os conhecemos ainda, ok? Vejam que eu mantive aqui, ó, a repetição. Ela ainda tá aqui e é engraçado porque geralmente elas ficam próximas, parece que elas fazem de propósito, tá bom? Aí eu coloquei, a menina se assustou. Eu já sei que é a menina, né? Então agora eu posso defini-la. E vocês vão ver que, na verdade, eu tenho que defini-la. Por quê? Olha só o que vai acontecer aqui. Era uma vez uma menina, a gente já tinha feito isso, e ela entrou na floresta. E, de novo, eles não foi de propósito, mas eles ficaram de novo juntos. Viu um lobo. Fechou todas as correções, tá lindo, maravilhoso. Uma menina se assustou. Oi? Era uma vez uma menina e ela entrou na floresta e viu um lobo. Uma menina se assustou. Gente, se eu não usar aqui embaixo, no segundo momento que eu me refiro àquela menina lá de cima, ó, vai parecer que na história tem duas meninas. Então eu preciso usar o artigo definido aqui para mostrar que ele está fazendo uma referência, assim como ela, que eu usei aqui, assim como se, aquela pessoa que apareceu aqui, ó. Ok? Então, esse uma não dialoga com esse. Vai parecer que são duas meninas. Então, eu tenho que usar um artigo definido para reiterar, fazer referência a essa pessoa aqui. Compreendido? Ai, Josi, né? Eu vou entrar, não hoje, eu vou entrar no aspecto que mais pegou para aquele exercício que vocês tiveram que corrigir, que foi o do esse, este, estas. Eu vou falar sobre os pronomes demonstrativos, não hoje, mas vou falar. Então, lembrando, a entrega do texto da proposta não é para agora. Eu vou postá-la semana que vem. E eu falei para vocês que esse não é o único vídeo. Então, vamos ao texto. Era uma vez uma menina que entrou na floresta e viu um lobo. A menina assustou-se. Como assim? Como assim que eu operei três mudanças aqui, né? Então, eu já tinha observado a necessidade do uso do artigo indefinido. E esse texto aqui, ó, tava show de bola. Aí, no posterior, no seguinte, eu mostrei para vocês como que o artigo indefinido, ele é semanticamente importante para construir a ideia de um texto.
Então, eu vou cancelar essa folha, tá bom? Vou tirá-la daqui, ó. Ela não existe mais. Vou transitar direto para esta. Eu voltei, tá? Então, era uma vez uma menina. Vejam que os dois e's estão aqui, ó. Então, esse texto, ele está aqui ainda no 120, na competência 4. Agora, eu vou vir para cá. Então, olha só. Ao invés de eu ter dois e's, eu substituí a conjunção aditiva por um pronome. Pronome relativo. Também vou falar sobre os pronomes relativos. Então, a gente vai ter 2 vídeos esta semana. Um sobre pronomes relativos, que a gente ainda tem o maldito do problema do onde. O João e o Pedro conversavam onde. Onde é só para lugar, tá? Continuando. Já me restabeleci, viu, Carol? Não foi a Carol que fez isso, mas é que eu tive uma conversa muito séria com a Carol a respeito disso. No WhatsApp, tá, gente? Era uma vez uma menina, olha que legal aqui, ó. Eu percebi que a pessoa, a Josi, não tem medo de separação de sílabas, né? Porque tem gente que tem. Você olha o texto de vocês assim, ó, não tem nenhuma sílaba separada, gente. Nossa, que esquisito! Cuidado, hein? Cuidado, corretor, presta atenção. É isso, fiquem atentos. Ai, Josi, tem problema? Tem que separar? Olha, se você não está separando sílabas aqui, pode ser que você esteja perdendo linhas ou espaços necessários. Você está trabalhando tanto ali para não precisar separar sílabas que, de repente, a sua preocupação pode estar saindo de outro lugar. Então, era uma vez uma menina que, pronome relativo que faz referência à menina, era uma vez uma menina a qual, também dá, a qual entrou na floresta. É que eu acho que o a qual fica mais ruim, eu não gosto muito do a qual não, mas se vocês gostarem, fiquem à vontade. Era uma vez uma menina que entrou na floresta e viu um lobo. A menina assustou-se. Eu não sei se vocês tinham reparado, eu não chamei atenção para isso. Mas aqui estava a menina se assustou. Então, gente, fiquem muito atentos a isso. Vocês vão pirar nessa próxima produção de texto. Vocês vão pirar. Vocês vão ficar assim muito loucos. Vocês vão ter uma semana para fazerem a produção. Estão vendo esse cara aqui que eu chamei de pronome? O lugar de todos os pronomes é ficar depois do verbo. Tá? Eles têm que ficar aqui, ó. Vocês tinham percebido que isso estava errado? Não, né? Gente, esse é o erro mais comum que vocês fazem. Geralmente, vocês, assim, não só vocês, que eu tô falando as pessoas de um modo geral, quem escreve pro Enem. Então, geralmente, quando não se chega, né? Poxa, eu não cheguei ao 200. Você vai olhar, às vezes é por causa de um trocinho assim. Você esquece. A gente esquece. Eu esqueço. Se eu estou escrevendo, esqueço. Coloco o pronome no lugar errado. Por isso que precisa ler com calma. Por isso que a grande sugestão que a gente dá é faça a redação no começo. Responda 10 questões, assim, com imagens. Volte à redação. Tome uma água e leia, porque isso aqui passa despercebido. Quando é que o pronome não fica aqui? Quando eu tenho um não. Então, se eu dissesse, a menina não se assustou. Então, esse não, a gente diz que atrai, né? A gente traz esse pronome para próclise, ou seja, para antes do verbo. Se ao invés de a menina, eu tivesse usado ela não se assustou, também o pronome faria próclise. Mas ela se assustou, Josi, então, ela se assustou. Então, a presença do não, do nunca, do nada, fazem próclise, atraem o pronome. E a presença de, cadê? Pronomes retos, os chamados pronomes ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então, esses pronomes todos aqui obrigam este pronominho a fazer próclise. Eu vou também fazer um vídeo sobre isso, mas não agora. Para agora, eu quero que vocês atentem-se a esses 2 casos. Pronomes ele e ela, que são os que vocês mais usam, atraem o pronome oblíquo, que é esse C aqui que vocês usam muito.
não, nada, ninguém, que são a gente chama de palavras negativas, também atrai. Fora isso, manda para o final, faz ênclise, né, que é ele ser colocado no final com o hífen. Josi, corrigimos tudo então, né? Olha como esse texto ficou melhor. A presença deste pronome, o uso correto dos artigos, cadê um aqui? E eu não tenho mais a repetição. Ficou perfeito, ainda corrigi a colocação pronominal. Ficou perfeito, né, Josi? Ficou. É 200? Não. Ô, louco! Por quê? Porque ele ainda pode ficar assim. Era uma vez uma menina que entrou na floresta quando de repente viu um lobo. A menina assustou-se. Eu ainda podia até escrever melhor, eu estou olhando aqui. Esse a menina assustou-se, podia ter deixado um e ao invés de um ponto e colocado tudo num parágrafo só, para não deixar esse parágrafo solto. Mas isso foi uma opção, porque eu queria dar destaque para o susto dela. Então, eu tenho que detectar quando é susto, perdão, quando é destaque, ou seja, quando é efeito e quando é defeito. Vejam que eu acrescentei um quando, conjunção temporal, acrescentei um de repente, advérbio de tempo, né? Então, eu intensifico aqui a ideia do inesperado, o que, o se, o uso adequado dos artigos. E isso aqui, ó, é estilo. Estilo porque é uma escolha. Eu diminuí o tamanho da letra, claro, se vocês pegarem aqui o primeiro cartaz, a letra está bem maior. Mas isso vocês sabem fazer também, né? Então, às vezes, compensa um pouco ganhar. Porque se vocês lerem o texto com carinho, vocês vão perceber que agora ele parece um texto. Antes, ele era um conjunto de ideias. Então, vejam que o texto de vocês tem ideias. Ele precisa ganhar um pouquinho mais de corpo. Tá faltando corpo nesse texto para ele ficar com uma carinha melhor. Tá bom? Meninos, eu ainda queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante. Tá? Então, competência 4. Eu vou deixar esse cartaz para depois, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Então, primeiro parágrafo, vocês estão vendo que quando eu olho para um texto, ele tem que ter uma cara. Então, ele tem que ter essas caixinhas, tem que ter o parágrafo muito definido, tem que perceber onde começa, onde termina. Eu preciso detectar a transição de um parágrafo para o outro, eu preciso detectar isso, eu preciso perceber. Porque senão é um parágrafo, mais um parágrafo, mais um parágrafo, mais um parágrafo. Ok? Então, nós temos aqui uma conjunção de parágrafos que precisam se conectar. Quem vai fazer essa conexão? Do primeiro para o segundo é a ideia. Então, você já tem que apresentar a ideia que vai desenvolver no segundo parágrafo aqui. Então, apresentou o tema, né? Resgatou o tema, eu expliquei para vocês as possibilidades de resgate, apresentou a tese, já abre aqui para o caminho do seu raciocínio. Tem gente que ganha muitos pontos porque fala assim, ó, aqui na introdução a pessoa faz uma lista que é aquilo que ela vai desenvolver no primeiro argumento e no segundo. Então, a pessoa já fecha o texto todinho aqui. Vamos supor, é preciso melhorar a economia, a cultura e a sociedade. Em primeiro lugar, a economia, por causa disso, 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 disso. Em segundo lugar, a cultura, por causa disso, disso, disso. Concluindo, a sociedade vai ficar muito boa, tananã, tananã. Então, a gente diz que o texto é um projeto. A pessoa mostrou aqui na introdução tudo o que ela queria falar. Ela já sabia o começo, o meio e o fim. E aí o texto sozinho se amarra, porque ele já começou a partir da ideia aqui. Onde eu vejo isso? Na competência 2. Essa estrutura que já aparece na introdução e vai trazendo o texto. Ok? Essa lista. Agora, na competência 4, tem algumas palavrinhas-chave. Então, a pessoa não fez projeto de texto. Ela está ali no meio do impulso. Então, as palavrinhas-chave ajudam
a dar essa continuidade. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Só que esse exemplo aqui ele é muito perigoso, vocês tomem cuidado. Isso aqui é usado como operador argumentativo, mas só é operador argumentativo se depois desse você usar esse. Se não, esqueci, eu usei outro aqui. Ele vira advérbio e deixa de ser operador argumentativo. Então, não cabe, né, aqueles 200 pontos. Lembrando que eu fiz a estrutura para fechar os 200 pontos. Lembrando que para fechar os 200 pontos na competência 4, aqui dentro, ó, intra-parágrafos, eu tenho que ter alguns desses operadores, hein? Então, fiquem atentos, tá legal? Então, tem aqui uma estrutura ninja que eu vou fotografar e deixar para vocês. E eu coloquei alguns que são operadores argumentativos. Então, esse daqui é de conclusão, né? Dessa forma, assim, e o clássico de Walt Disney, portanto. Lá nos 2 parágrafos anteriores, primeiro aspecto, lugar, momento, fator. Só que para ser operador argumentativo, eu tenho que ter um segundo. Se eu usar só o primeiro, ele vai aparecer como advérbio. Então, este daqui tem que vir junto do outro. Outro aspecto que deve ser considerado, ainda podemos chamar a atenção, também é possível falar sobre. Então, vejam que eu tenho esses operadores aqui que me trazem novos argumentos. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa muito legal. Qual que é? Ortografia, tá? Então, ao invés de escrever com tudo isso, né, concluindo a minha ideia, eu fui lá e coloquei um contudo isso. Esse contudo, ele é uma conjunção adversativa, ou seja, ele opõe ideias. Então, aqui está escrito nada disso. Você colocou na conclusão. Vejam que foi uma ortografia equivocada que derrubou seu projeto de texto, que vai, assim, prejudicar a ideia do texto, mas é um erro considerado de competência 1, tá bom? Josi, prejudica muito? Gente, prejudica, mas não é muito, tá bom? Só fiquem atentos, por favor. Então, também vou fazer um vídeo, antes de vocês entregarem a redação, pra gente tirar as dúvidas aí sobre algumas pegadinhas, tá? Eu vou finalizar esse vídeo mostrando, não vou falar, só vou mostrar. Olha isso aqui, olha que legal. Ó, vocês sabiam que tem os 2? Adoro esse. Esse é o mais bacana, eu sou super apaixonada por ele. Ele é o meu favorito, só tô fazendo um teaser aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que bacana. Vocês estão achando que a vida é essa, né? Pois é, gente, eu não tô conseguindo pegar. Olha, tem os 2. Tem os 2. Tá bom? Menininhos, então, fiquem bem. Tá legal? Vejo vocês depois, ó, tem os 2. E aí, a gente conversa mais. Não estou pedindo nenhuma redação ainda. Já vou postar hoje as propostas, mas eu sugiro que vocês ainda não façam. Josi, posso pesquisar sobre o assunto? Pode, ele é pertinente. Pode ser que ele não caia no Enem, mas pode ser que ele volte a cair aí em algum outro lugar. Então, ele é um tema bacana para vocês pesquisarem. Agora, quem está mesmo a fim de fazer Enem, eu sugiro que vocês não pesquisem o tema. Vejam como vocês vão se sair. Deixem para pesquisar depois de fazerem a redação, sabe? De repente, pode ser assim, façam uma antes e uma depois. Vejam como vocês se sairiam. Por quê? Porque na hora que o tema do Enem cair no seu colo, né? Então, vejam como vocês se sairiam sem ferramentas, só com aquelas que o Enem dá, tá? Beijo pra vocês. Tô com saudade, pessoal. Sabe, saudade, assim, de ver vocês? De verdade, tá bom?
Amei os trabalhos de literatura. Vou depois colocar lá no site, porque eu vou precisar divulgá-los, tá bom? Divulgá-los para os outros alunos da sala, tá? Beijo para vocês!